Senhor, o que queres que eu faça? Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, vamos continuar a terceira admoestação de Francisco de Assis. Então nós, no outro vídeo, vimos a primeira parte e agora nós vamos ver a segunda parte desta admoestação. Então acompanha aí na tela para a gente poder aprofundar o restante desse texto da perfeita obediência. Vamos lá. E se o prelado ordenar algo contra a sua alma, não é lícito obedecer-lhe, mas não se separe dele. E se por isso tiver de suportar perseguição de alguns, ame-os mais diligentemente por causa de Deus. Pois quem prefere sustentar perseguição a querer separar-se de seus irmãos, permanece verdadeiramente na perfeita obediência, porque expõe sua alma por seus irmãos. Há, pois, muitos religiosos que, em vista de coisas melhores do que as ordenadas por seus prelados, olham para trás e retornam ao vômito da própria vontade. Esses são homicidas e, por seus maus exemplos, põem a perder muitas almas. Francisco acaba aparentemente aqui sendo duro, né? Ele deixa bem claro aí sobre essa desobediência. Nós falamos aqui no vídeo anterior sobre não obedecer aquilo que vai contra, né, a alma, ou seja, vai contra a vontade do Senhor, porque aí não seria obediência, né? Se algo faz mal, então isso não é verdadeiramente saber ouvir a Deus, né? Por isso que seria desobediência, seria o mal. E é interessante porque ele fala, e se por isso tiver de suportar perseguições de alguns, ame-os mais ainda, né? Aqui o amar, a gente precisa aprofundar também esse sentido de amar, porque hoje nós entendemos amar como gostar, né? As nossas relações hoje modernas, talvez a nossa compreensão ainda, talvez um pouco não tão amadurecida de amor cristão, a gente precisa entender isso melhor, porque se a gente for ficar só com aqueles que a gente gosta, então não é complicado, não, isso não é cristão, né? Os pagãos fazem isso, como diz o próprio texto evangélico. Então ficar próximo não quer dizer exatamente concordar, ou no sentido de gostar. É preciso aqui aí que venha talvez o entendimento de Francisco de Assis, dos primeiros irmãos, do ser humano. Por que alguém pode mandar o outro fazer algo errado e aquele súdito, no caso aqui, tendo consciência disso, não obedecer e ao mesmo tempo não afastar desses irmãos? Ou seja, não apartar, não ignorar eles, né, não tratá-los mal. Por que isso, né? Então, assim, para a nossa psicologia hoje, a nossa visão de homem, de mulher, é extremamente difícil. E a gente não aceita essa recomendação de Francisco facilmente, não. Por que alguém manda alguém fazer algo errado, no sentido assim que não tem concepção daquilo que é melhor para o ser humano, daquilo que seja verdadeira obediência a Deus? E mesmo assim esse súdito fica perto, né? O que seria uma pessoa não mandar fazer algo bom? Vamos pensar que alguém que faz isso, nesse caso aqui dos primeiros irmãos, a ordem que crescia, então Francisco, de certa forma, está alertando para o orgulho humano. Quando ele fala voltar ao vômito, vamos lembrar aí de Adão, que foge de Deus quando Deus chega no jardim, né? Da vergonha de ter desobedecido a Deus, né? Talvez quando alguém não está, talvez não, né? Mas mais certamente, quando alguém não está de acordo com a vontade de Deus, na realidade, então ele está agindo por orgulho próprio. Então o súdito, aquele que percebe que isso não está de acordo, o que ele vai fazer? Ele vai ficar próximo, porque aquele que mandou de forma errônea precisa também amadurecer. Então somente o não afastamento amoroso, né? O estar ali presente, às vezes sentar à mesa, conversar, né? Fazer as coisas do dia a dia juntos, mostrar que apesar de tudo, apesar que o outro não tenha entendido,
eu não vou afastar dele, porque se eu ignorá-lo, se eu maltratá-lo, vai ser pior, vai ser um mal a mais. Francisco parece que tem uma concepção muito clara disso. É como se ele soubesse, olha, vamos imaginar, o copo está transbordando. Se eu colocar mais uma gota d'água, ele vai transbordar. Então, se a pessoa já está vivendo, vamos dizer assim, numa desobediência, amargurado, né? Cheio, sem sentido de vida, se eu não a amo no sentido assim de perceber que ali existe uma limitação, existe uma dificuldade e que eu também posso passar por coisas parecidas, então se eu não percebo isso, eu vou tratar mal. E em percebendo isso, o que eu faço? Eu fico atento, não é? Esse atento não é ficar preocupado o tempo todo, né? A gente não pode se escandalizar com o erro do outro. Numa demonstração futura a gente vai ver isso, né? Francisco falava que os irmãos não escandalizem dos pecados dos outros, né? Porque seria um mal a mais. Porque a gente colocaria mais uma gota naquilo que está transbordando. No caso aqui, eu estou comparando com a coisa ruim, né? Com a desobediência. Então, se eu trato mal, só pode, vamos dizer assim, num linguajar bem popular, só pode azedar mais. Só pode tornar aquilo pior. Então, nesse caso, não obedecendo a alguma coisa ruim e ao mesmo tempo não separando desses irmãos, quer dizer ter essa postura amorosa e misericordiosa para aqueles que olharam para trás, para aqueles que voltaram para a vontade própria. Eu acho que Francisco assim, é de um refinamento, de um conhecimento da espiritualidade e da psique humana muito profundo. Porque ele percebe essa necessidade, e percebe não simplesmente porque ele vê no outro, porque ele também fez essa experiência de limite, de miséria, sabe da tendência orgulhosa de cada um. Então, por isso que ele fala que os irmãos não apartem, não se separem, não se afastem, não ignorem os outros irmãos que, nesse caso, cometem um erro, porque seria um mal a mais, nesse caso aqui, da desobediência. Porque aí seria, o outro já desobedeceu, eu também desobedeceria o mandamento de amar ao próximo, como a mim mesmo, né? Então, isso que a gente precisa perceber. Eu acho que talvez na nossa atualidade nós precisamos aprender, olha só que coisa, nós precisamos aprender a amar nós mesmos. Sim, parece estranho, né? Parece que vai contra... Não, mas peraí, não era para esquecer da nossa própria vida? Não, mas peraí, amar verdadeiramente. Aquele que ama verdadeiramente a si próprio começa a perceber, por graça de Deus, que é preciso mudar algumas coisas, que precisa superar umas, sabe que algumas coisas não está dando conta, que é difícil, e ele, quem passa por isso, quer a compreensão do outro. Olha, eu estou tentando, me dá um tempo, né? E Francisco sabia muito bem disso, né? Mesmo aquele que não compreendia nada, às vezes estava no erro mesmo, não a parte dele, porque seria um mal maior. Por isso que a fraternidade de Francisco não é do gosto, não é do gostar. Ah, como eu gosto de fulano, eu quero ficar com ele, eu quero morar com esse grupo de pessoas, porque eles são ótimos. Não, não é só isso. É de amor mesmo, né? E aí o amor exige esse vigor, né, de superar o bem-querer, de superar o sentido de bem-querer simplesmente egoísta, porque o outro faz o que eu gosto, eu faço o que eu gosto para o outro. Isso não é fraternidade cristã. Isto é o que todo mundo faz hoje, né? Que busca fazer, ou seja, só fico com aqueles que eu gosto. Então, daí não tem nada de mais, não tem nada de espetacular nisso, né? O propósito de Francisco é justamente ao contrário, tirar do mundo o mal que existe. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos aumentar o mal com o nosso comportamento desobediente, né? Saber ouvir a Deus. Tá bom? Valeu, gente. Olha, a terceira demonstração, né? Já terminamos. Vamos passar para a quarta demonstração. Tá bom? Até um próximo vídeo. Paz e bem e até mais. Tchau.